É intrínseco à vida, assim como a prova de matemática é intrínseco ao colégio do menino. Dói, mas se não for assim, ele não sabe fazer as 4 operações. Não adianta querer se livrar, não. Livrar-se da dor significa, eu não vou aprender a ler, a escrever, porque tudo isso foi doloroso. O crescimento aí da fase. Vocês não lembram, não, como é que foi esse negócio de ler e escrever? A gente fazendo aqueles livrinhos, desenhando por cima daquele pontilhado, aquelas letrinhas. Aquilo foi doloroso. Foi doloroso. Imagina se não tivéssemos feito. Aprender a fazer aquelas continhas, aquilo era um inferno. Vocês não ficavam doentes todo dia que tinha provas de matemática, não? Eu cheguei a conhecer crianças que tinham desplante de se pintar com canetinha para não ir para o colégio. Não é assim? Foi doloroso. E olha o que nos deu na vida. Até a vida é pedagógica e a dor faz parte da pedagogia da vida. Com certeza. Nós falávamos sobre isso no início. Deve ser, provavelmente, eu acredito, a mais forte de todas as dores, que é a dor da perda das pessoas que a gente ama. Realmente. É fundamental que a gente, enquanto tem as pessoas, procure fazer vínculos com aquilo que elas são mais profundamente. Isso dá para nós a sensação de que nada nem ninguém vai tirar essas pessoas de nós. Porque elas são, em essência, nós tocamos essa essência. Não foi simplesmente o encontro de 2 corpos, foi o encontro de 2 essências. Lembra daquela frase bíblica que o Deus uniu, o homem não separará? Nem o homem, nem o tempo, nem nada. Quando você une aquilo que você tem de mais essencial com outro ser humano, produziu um ponto de encontro, um vínculo que não pode ser rompido. Mas a gente precisa construir essa certeza no dia a dia. Quando as nossas relações, às vezes entre amigos, às vezes até mesmo entre familiares, são muito superficiais, a gente não chega a essa conclusão. Quando eu tenho uma relação profunda, que eu conheço a essência do outro, eu sei, nunca vou me separar. Vai haver um momento em que fisicamente a gente vai ficar meio distante, porque eu não o vejo, são as limitações do plano físico, mas olha, o plano físico passa muito depressa. Existe um clássico que eu amo muito, que é um clássico indiano, Ramayana, e uma das grandes respostas que eu tive sobre a morte foi exatamente nesse clássico. Chegou um determinado momento que havia um ser da mitologia indiana, se chamava Ravana, era uma espécie de um demônio, e esse Ravana, de todas as maneiras, o tempo tentava derrotá-lo e não conseguia. Até que, num determinado momento, ele parte para uma batalha onde estava previsto que ele morreria ali. Aí o tempo, que é um deus na Índia, vai lá se encontrar com ele e rir dele. Tá vendo? Você fugiu de mim o tempo todo, agora você vai morrer. Não, dançou, meu caro. Não adiantou nada tudo que você fez, você vai morrer. E chega um momento que Ravana, que é esse ser, vira para ele e diz: você pensa que você me engana com isso, Kala? Vai reger as modas. Não pense em ficar sobre mim. Eu sou Ravana, o que morreu por amor. O que o tempo pode em relação ao amor? Vai reger as modas. Você pensa que você me convence, que você me assusta? Eu sempre serei Ravana, aquele que morreu por amor. E o que o tempo pode sobre o amor? E realmente é interessante na história, porque aí o tempo se encolhe todo e vai embora. Ele descobriu a chave. Não pode mesmo. A gente percebe, quem saboreia uma relação muito profunda com alguém, que a gente atou coisas muito profundas. O que é a morte? Será que ela é capaz de tocar nisso? A morte é capaz de matar o amor? Não é. Então ela não vai acabar, não vai nos distanciar de ninguém. Mas a gente precisa experimentar, construir essa segurança nas nossas relações. Que nós estamos essência com essência, profundamente. Bom, o corpo se foi, isso significa algum tempo distante. Mas nem tanto assim, o tempo é fugaz. Daqui a pouco estamos todos lá de novo juntos. Porque aquilo que Deus atou, nem o homem, nem o tempo, nem nada no universo separará. Aquilo que há de divino em nós, quando se une ao outro, nada separará. Faça a experiência de amar em profundidade, que você vai acreditar na eternidade. Quem ama em profundidade, automaticamente acredita na eternidade. Porque não tem como romper. Amor é uma coisa muito complexa, muito forte, um poder do universo. Morte não pode nada sobre isso. Por isso que a gente precisa se prevenir para as coisas que necessariamente vamos passar. E uma das prevenções mais poderosas é exatamente amar em profundidade. Nada nem ninguém pode tirar isso. Existe um autor que eu gosto muito dele, que se chama Nilakanta Sirihan.
filósofo do século passado. Ele dizia o seguinte: constrói a tua barca. Porque isso aqui, ó, esse corpo físico é uma barca que você está navegando pelo mundo, mas mais cedo ou mais tarde ela não é tua, mais cedo ou mais tarde você vai ter que devolver para a natureza. Você tem que construir uma barca realmente tua, que ninguém possa te tirar e na qual você possa navegar pela eternidade. É uma barca de valores, de amor, de generosidade, de respeito, de justiça, de fraternidade. Ninguém pode tirar isso de você. O que eu poderia fazer com um ser humano que é justo para ele deixar de ser? Eu poderia obrigá-lo a não ser? Quem poderia? Quem poderia obrigar uma pessoa que é generosa a não ser? Quem poderia? Você percebe que isso está fora do alcance de qualquer manipulação do homem ou dos tempos? Quando você constrói relações profundas, você está construindo a sua barca e ela não vai te deixar naufragar. Se você tem um amor profundo, você não necessita temer o tempo. A gente tem que construir essa convicção ao longo da nossa vida. Se a senhora tem essa convicção, o que a senhora tem nesse momento é um distanciamento temporário. Mas perda não, não teve perda. Não tem como. Sob o ponto de vista filosófico, não houve nada perdido aí. Porque nem essa pessoa, o corpo dela não pertencia a ela, nem o seu pertence à senhora. Mas cedo ou mais tarde vai voltar para a natureza, que é a dona. Agora, que realmente somos nós, aquilo que realmente somos nós, está atado. Não tem como ser separado. É natural que a gente se acostume a ter o outro através dos sentidos físicos. E, portanto, o rompimento dos sentidos físicos provoca, de repente, um vazio que é inexplicável para a mente humana. Não é que seja egoísmo, é porque a única maneira que a gente estava tendo de ver aquela pessoa era através dos sentidos físicos. E tiraram aquela pessoa daquele plano, e de repente a gente não sabe onde procurá-la. Se você parar para pensar, e isso se diz, é uma frase oriental, diz que o que fez o homem progredir ao longo da história foi, sobretudo, a sua insatisfação e o seu inconformismo em relação à morte. Queira ou não, o homem caminha correndo atrás da eternidade. Então não é porque eu seja egoísta, eu vou sofrer, mas é porque eu não tenho outra forma de me conectar com essa pessoa senão através desse veículo. E esse veículo foi tirado. Nesse momento, se eu me sinto assim, eu vou achar que me tiraram tudo. Eu não tenho outra forma de me conectar senão através do plano físico, não construí outra. Então eu sinto como se eu tivesse perdido tudo. É interessante, a dor do ninho vazio é um elemento muito complexo hoje em dia. A gente tem que colocar uma missão de vida que tem a ver com a contribuição que nós temos para conosco mesmo e para com a humanidade. Nesse meio tem o que eu faço por fulano, ciclano, beltrano, mas não apenas isso, porque senão eu vou cair no vazio, mais cedo ou mais tarde. Eu não posso deixar que o meu amor vire uma relação de dependência. Então todos que passam por mim eu vou dar o meu melhor, mas não vou retê-los, vou deixar que eles sigam o seu caminho. Agora, se a gente está fazendo sempre isso, não fica vazio, porque eu sempre vou ter alguém que precisa da minha energia. Podem não ser os meus filhos, pode ser outra pessoa qualquer. Sempre vai ter alguém num canto do mundo que precisa do meu melhor. O mundo é muito carente, as pessoas são muito carentes. O grande problema aí é quando a gente resume o amor só àquela meia dúzia de pessoas que relacionam com a gente. Aí realmente sente esse vazio. Se você fizer com que o seu coração jorre o tempo todo, você vai perceber que não tem tempo para vazio. Se não são filhos, são outros filhos. Filhos espirituais. Os filhos da humanidade também são nossos. Eu continuo doando. Hoje, gente, existe inclusive médicos, terapeutas que recomendam para tratamento de determinadas, sobretudo doenças emocionais, o trabalho voluntário. Vocês sabem disso, né? Que hoje isso virou uma terapêutica aceita. Porque o pessoal percebeu que a bondade é um negócio fora do comum. Ela não é boa só porque beneficia o outro, ela beneficia quem faz de uma maneira fora do comum. Quem mais se beneficia com a bondade é quem pratica o ato bondoso. Ela cura todas as feridas, ela supre todos os vazios, é incrível o que a bondade é capaz de fazer. Quando você serve ao bem, por onde você passa, seja com quem for, não tem espaço para vazio. Mas cuidado para não restringir o nosso coração a poucas pessoas, que aí a gente vai cair no vazio, essas pessoas vão seguir o seu destino. É uma coisa só do que você está falando. Se você é uma pessoa que cultiva a si própria como ser humano para crescer,
Pode ser que a sua vida não aconteça nenhum fato extraordinário. Você vai continuar sendo generosa com todos que passam pela sua vida, vai continuar sendo justa com todos que passam pela sua vida, continuar sendo bondosa. Pronto, você fez um grande trabalho. Agora, digamos que você, com essa predisposição individual por buscar valores, um belo dia colocado numa situação histórica dificílima, no meio de uma guerra, numa coisa qualquer, uma pessoa como você, com essa predisposição, pode virar um personagem histórico, pelo tanto que fez pela humanidade. Quando aparece uma circunstância histórica, às vezes é que o herói vai surgir. O verdadeiro herói, ele está vivendo a vidinha dele, ele não está procurando que ninguém ache que ele é herói. Ele está fazendo o seu melhor segundo a sua busca de valores. Mas às vezes uma circunstância histórica mostra o que aquela pessoa é capaz de fazer. Então você vai estar fazendo sempre o melhor pela humanidade que a tua circunstância histórica te pedir. Ao ser bom, ao ter valores. Só ao ser bom, ao ter valores, você já tem uma proposta fraterna. Porque o melhor que a gente pode fazer pelos demais é crescer como ser humano. Já é fraterno isso. Na verdade, a vida é um processo de substituição. Por que cargas d'água eu desapegaria de coisas superficiais se eu não tenho nenhuma outra coisa para colocar no lugar? Não vai conseguir. Se eu não tenho uma vontade de crescer como ser humano, uma vontade de servir, eu não vou conseguir substituir os meus maus hábitos, os meus apegos, porque não tenho nada para colocar no lugar. Então é um processo que a gente vai fazendo uma permuta lenta. Eu já não preciso de tanta coisa, porque agora eu já tenho pelo que viver. Eu tenho alguma coisa que vale mais para mim. Tem alguma coisa pela qual vale a pena eu me empenhar. Então eu já não tenho tantas carências nesse plano, porque agora a minha energia está desviada para outro. Então é um processo paulatino de ir tirando a energia de certos núcleos de consciência e passando para outros. E o mais importante de tudo é que nesses novos núcleos de consciência você não pode perder as coisas. Elas são reais. Quando você está buscando valores, os valores são reais. Isso é que é importante, gente. Você já tem um lugar onde você pode pisar firme, aquilo não vai ser tirado de você. E cuidado, porque as nossas futilidades, as nossas superficialidades, não são nem tantas coisas que a gente possui. Eu acho essas até as mais inocentes. Nós temos muita sensibilidade à opinião das pessoas a nosso respeito, a status, a reconhecimento. Às vezes, esse tipo de apego é o que mais dói. É o que mais mutila. O cidadão está pronto a dar tudo o que ele tem fisicamente, mas a opinião que tem a respeito dele não. Necessita de status, de reconhecimento, de fama, de sucesso, às vezes mais do que de coisas materiais. Que também é um desapego significativo. Né? Sim, para que a gente possa fazer isso pelos filhos, pelos amigos, por quem quer que seja, em primeiro lugar a gente tem que ter conquistado. Então é uma frase que eu falava ainda há pouco, que é uma frase que pertence à tradição platônica, que diz que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Quando eu cresço, eu não cresço só por mim, eu cresço por todos aqueles que necessitam de um referencial, que necessitam de um sonho, que necessitam de alguém que vá adiante para mostrar para ele o caminho. Eu cresço pela humanidade. Quando eu cresço, eu não estou fazendo só por mim. Tá? Então, se nós queremos fazer alguma coisa para os nossos filhos, para que eles sejam diferentes, eu tenho que ser diferente em primeiro lugar. Com certeza. Fazer com que os nossos filhos nos admirem, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo às pessoas que me perguntam, vai fazer com que a tua opinião valha mais do que de 10 pessoas do lado de fora, porque ele vai ouvir opiniões terríveis, ele vai cair num mundo onde vai ter o manipulador, o traficante, o isso, aquilo. Se ele te respeita, a tua opinião vale mais. Tem um peso muito maior. Para isso você tem que, em primeiro lugar, conquistar esse profundo respeito por si próprio. Não esqueçam disso, quando a gente cresce, a gente não cresce só por nós. Nós arrastamos um grupo grande de pessoas atrás de nós. Somos esperança. Nós introduzimos um item novo no menu de opções da humanidade. Existe mais alguma coisa para a qual as pessoas podem aspirar, através do meu exemplo. Eu fico imaginando, vocês não brincam de vez em quando de pensar, se eu fosse Deus, o que eu faria? Não brincam? Eu faço as brincadeiras mais doidas do mundo comigo mesma, essa é uma delas. Ficar imaginando cidadão ali numa dificuldade danada para resolver as coisinhas básicas, eu vou e coloco um problemão desse na vida dele, estou confiando muito que ele tem capacidade de superar aquilo, né? Eu, se fosse Deus, não ia prestar, porque ia achar que todo mundo era fraquinho demais, tadinho. Não ia botar problema na vida de ninguém.
não prestaria como Deus, estaria reprovada. E de uma certa maneira a gente percebe que os problemas que vêm para a nossa vida significa que alguém considerou que nós somos do tamanho suficiente para superá-lo. Acreditou em nós. Achou que nós tínhamos estatura suficiente para passar por aquilo. No fundo, é uma prova de confiança. Contanto que, se você perder os seus 20 pares de sapato, você não entre numa crise existencial e desespere por isso. Mas, logicamente, não se trata de você... O grande problema é quando você pega as coisas e coloca como finalidade da sua vida. Eu costumo dar sempre esse exemplo. Imaginem que você tem uma trajetória de vida cuja finalidade é o ser. Eu quero ser um ser humano bom. O ter cabe como meio, não tem problema nenhum. E vem como consequência. O ter vai me ajudar a ser bom, por exemplo, vai me ajudar a alcançar mais as pessoas, vai me ajudar a conquistar uma visibilidade onde a minha mensagem possa chegar às pessoas. Se o teu objetivo é o ser, o ter cabe como meio. Agora, se o teu objetivo é o ter, que eu mais quero do resto da minha vida é só ter coisas, mais nada, o ser como meio atrapalha. Você percebe? Quero ser o homem mais rico do mundo, da revista Forbes. Se eu for generoso no meio do caminho, vai atrapalhar, não vou ser o mais rico nunca. Caminho espiritual, quando você tem uma finalidade espiritual, o ter cabe como meio. Não tem problema nenhum. E miséria não é sintoma de virtude. Muito pelo contrário, às vezes é sintoma de uma pessoa que não soube lidar com as condições básicas da vida. Não existe nenhum atestado de virtude para uma pessoa, às vezes é mais uma questão de incompetência do que de virtude. Lembra lá dos lírios do campo, né, que não semeiam nem colhem, nem Salomão se vestiu como eles, não tem essa passagem na Bíblia? Realmente é assim. Saber lidar com os fatores da vida de maneira a tirar deles uma sobrevivência digna é virtude. É virtude. Existe um livro que eu amo demais, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Ele se chama Luz do Caminho. Aqueles que têm interesse, inclusive, eu tenho a leitura comentada desse livro no YouTube. Tem uma passagem, um dos preceitos da Luz do Caminho, que diz o seguinte: aconselhando um homem espiritualista, ser tão ambicioso quanto o mais ambicioso dos mortais, só desapegado do fruto. Ou seja, se uma pessoa materialista chega e diz, eu vou construir um prédio de 10 andares, o espiritualista tem que chegar e dizer, eu vou construir um de 20. Senão a espiritualidade está atrapalhando. Se faz dele um incompetente, nós estamos no mundo, você precisa gerar coisas no mundo. Agora, para que você quer as coisas, aí é a grande questão. Eu quero para ser o maioral, por causa das coisas. Aí você está equivocado. Tá? Porque se você precisa de coisas para ser o maioral, a virtude é das coisas, não tua. Tá? Agora, se eu quero como meio para poder chegar a realizar o meu sonho, o meu projeto de vida, tudo bem. Já falei para vocês que o meu sonho de consumo era ter Platão no Twitter. Já imaginou Platão comunicado com todas as redes sociais? Mito da caverna hoje. Instagram, Facebook. Quem tem uma mensagem a dar, tem alguma coisa importante a fazer, as coisas materiais como meio são maravilhosas. O problema é você colocar a única finalidade da sua vida em ter coisas materiais. Aí é muito pouco, aí é muito pobre. Sim, ela entregou, ela confiou na vida. Entregou para Deus significa, seja o que tiver de ser de melhor, isso está ótimo. O que eu digo que é condenável é a pessoa provocar dor na vida dela porque acha que isso vai fazer dela uma pessoa melhor. Então eu me conformo com uma situação, um relacionamento terrível, onde eu sou maltratado, porque eu tenho que sofrer. Sofrendo eu vou ter acesso ao reino dos céus. Eu tenho que sofrer. O sofredor é que será recebido por Deus. Isso é uma loucura. É um masoquismo mesmo, que as pessoas dão valor à dor como se isso fosse alguma virtude. Sofrer dor e sofrem voluntariamente, quando poderiam se libertar daquilo. Como se a dor desse a elas algum tipo de mérito, de crédito. Crédito karma, né? Alguns pontinhos do crédito karma. Eu sou bem pragmática em relação a isso. Eu vejo as redes sociais como uma tecnologia que pode ser muito boa ou pode ser muito má, dependendo do ser humano que a está manipulando. Elas não são perversas em si. Perversa é a maneira como a gente as utiliza, que quer jogar lá dentro uma vida artificial segundo um padrão de conforto, de felicidade que não existe. Agora, usa bem as redes sociais que você vai ver o que você constrói. Constrói coisas maravilhosas usando o mesmo meio, então a culpa não é delas, é nossa, que projetamos os nossos equívocos lá. Se elas não existissem, projetaríamos de outra maneira.
Quem é alienado projeta a sua alienação até com sinal de fumaça. Porque você, se quiser construir coisas maravilhosas com essas mesmas redes, constrói. Vocês sabem que a gente tem em Nova Acrópole um canal de YouTube com 1 milhão de seguidores. Não sabem disso? 1 milhão de seguidores nós temos no YouTube. Coisas que têm ajudado as pessoas, têm sido úteis, têm chegado às pessoas em momentos difíceis. Portanto, não vamos culpar nunca um processo, uma tecnologia. Nós utilizamos mal, nós jogamos o nosso lixo lá. Mas também jogamos muita coisa boa. A minha amiga solteira pediu um companheiro, no dia seguinte ganhou um cachorro. Peçam e receberão, tem que saber pedir. Eu acho que ela foi muito bem presenteada. Às vezes a pessoa precisa de um pouco de solidão para ver se volta para si mesmo, para ver se desperta. Às vezes a pessoa não quer uma convivência porque necessita construir uma vida em comum, quer uma fuga para não ter que olhar para dentro, quer um distrativo para não ter que olhar para dentro. Aí não vai aparecer, pelo menos até que ela resolva esse problema. Um cachorro ajuda mais nessa hora.